lá, eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 27. Salmo 27. Você tem aí sua Bíblia, vou ler aqui na versão NVI, uma versão internacional. Vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 27 desse salmo tão poderoso, para nós entendermos algumas coisas aqui. Diz assim, versículo 4. Diz assim, ó: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guiará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em teu tabernáculo oferecerei sacrifícios. Com aclamação cantarei louvores ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares e nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone meu pai, minha mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Pai amado, muito obrigado por sua palavra. Espírito Santo, nos submetemos a Ti, a Tua ação, a revelação do Senhor. Sei que aqui tem pessoas que estão precisando dessa palavra, e o Senhor conhece, o Senhor sonda os corações. O Senhor é aquele que vai buscar o oculto e o escondido do nosso coração e levar a luz para dentro dele, para que tudo que for trevas seja dissipado. E assim nós oramos a Ti, nos submetemos a Ti, sabemos e temos a convicção de que o Senhor está aqui, o Espírito do Senhor Deus está nesse lugar. O Espírito do Senhor habita em nós. Nós queremos nos submeter a Ti, que o Senhor complete em nós a obra do Pai, em nome de Jesus, e essa palavra seja o poder do Senhor para salvação, para libertação, para cura, para milagres aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, toca cada vida que aqui está, cada pessoa que entrou aqui nessa porta hoje, que oramos, ó Pai, em nome de Jesus, e o Senhor aprove ao coração do Senhor atraí-las para esse lugar, porque o Senhor queria falar a esses corações. Então, nos submetemos a Ti, e que o Senhor fale, que o Senhor opere em nós, o querer do Pai e o realizar do Pai, em nome de Jesus. Nos submetemos a Ti, resistimos o inimigo, toda voz estranha, toda perturbação nos nossos ouvidos, toda distração, em nome de Jesus nós repreendemos.
expulsamos todo espírito contrário. Sai deste lugar, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor tenha o governo absoluto deste lugar, assim como das nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus e diga eu recebo em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Quantas vezes na nossa vida, queridos, nós nos apegamos ou despertamos com pensamentos negativos ou talvez carregados de uma preocupação por alguma situação que estamos vivendo. Eu não sei exatamente como está a sua vida hoje, mas eu sei que nós estamos vivendo dias muito complicados. Nós estamos vivendo situações adversas, não somente aquelas coisas que eram naturais e estarem acontecendo no nosso meio, as lutas, as preocupações com o nosso bem-estar dentro de casa, com a nossa mesa, com a nossa despensa, com as nossas contas pagas, com o nosso salário em dias, o nosso trabalho. Essas coisas eram comuns à nossa vida e acontecer situações que nos levavam a preocupações. Mas hoje nós estamos vivendo dias que essas coisas não são tão preocupantes mais quanto outras coisas que estamos presenciando com os nossos próprios olhos. O mundo está virando no avesso, queridos. Essa é a verdade. O mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo está entrando num novo tempo. Um tempo que não é surpresa para nós, porque a Bíblia revela os detalhes do que iria acontecer com o mundo e, consequentemente, acontecer conosco também. Porém, a Bíblia é cheia de orientações, diretrizes que nos conduzem a uma segurança extraordinária que está muito além daquilo que as situações que têm gerado preocupações em muita gente. Nós temos a luz da palavra que nos dá a orientação, que nos dá a direção. E aqui, Davi, que viveu na sua época, na sua geração, muitas complicações, como homem de Deus, como homem comum, como pai, como homem líder de família, como rei de Israel, como homem que teve que lutar guerras e guerras e guerras. E nós temos aqui uma orientação, uma direção. Eu sempre falo que os Salmos, o livro de Salmos, queridos, são cartas escritas pelo próprio Deus, através da vida de Davi e de outros que compuseram os Salmos também, para nos mostrar um estilo de vida, de como nós devemos viver a nossa vida. O livro de Salmos não é somente um livro poético, como a gente tem aprendido. Ele é um dos livros poéticos, mas não é somente uma poesia espiritual, mas é uma orientação de Deus, uma direção de Deus para nós, assim como toda a Bíblia é. A Bíblia é a essência do que Jesus é. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 1 de João, diz que no princípio Jesus era o Verbo. Na versão de hoje diz lá que Jesus era a palavra. E ele se tornou o Filho de Deus, o homem, que veio na semelhança de homem, para cumprir e viver a palavra. O próprio Davi diz que a palavra de Deus, ela é a lâmpada para o nosso caminho, a luz para o nosso caminho.
É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai se não for por esse caminho, se não for por um estilo de vida. E eu sempre falo, Jesus não é uma religião. Jesus é um estilo de vida. Jesus é uma essência, uma orientação, uma direção do próprio Deus e como eu e você precisamos viver. Porque a religião, queridos, ela gera problemas. Aliás, os religiosos da época foram que crucificaram Jesus. E quando nós nos tornamos religiosos, nós saímos fora da essência do que é ser um cristão autêntico. A palavra cristão, no original grego, hebraico, aramaico, quer dizer pequenos cristos, ou quer dizer viver como Cristo viveu. Um estilo total, completo. Ser como ele era. Viver como ele era. Agir como ele agia. Ter o caráter dele formado em nós. Para que, pela formação do caráter dele, todas as nossas ações reflitam a essência dele. Porque essa essência, esse padrão, queridos, é o padrão do céu. É o padrão do próprio Deus. É o padrão quando Jesus diz, ensinando a oração do Pai Nosso, ele diz lá: seja feita aqui na terra, assim como é feito no céu. Tem um padrão no céu que deve ser vivido, feito aqui na terra. Então é uma chamada para a minha vida e para a sua vida. E aí você vai dizer: mas esse padrão é muito difícil. Não é não, queridos. Esse padrão é o padrão mais fácil de ser vivido. Porque quando nós quando nós nascemos de novo, como diz a palavra de Deus, precisamos passar pelo novo nascimento. Jesus falou isso para o religioso Nicodemos. No Evangelho de João capítulo 3, se você for ler lá, você vai ver que Nicodemos, que era um dos principais religiosos da época. Ele era um dos principais religiosos da época. Diz lá isso. E ele chega para Jesus e diz: Rabi, que quer dizer mestre, se o Senhor é filho de Deus, me diz aí o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus. E Jesus diz para Nicodemos: em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, surpreso com aquela palavra e sem entender aquela palavra, porque ele era um religioso, mas ele não tinha uma experiência espiritual ainda. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, que ao homem natural é impossível compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem no Espírito. Enquanto eu sou um homem natural, queridos, eu não tiver uma experiência com Jesus através da sua palavra, que é viva e eficaz, e é poderosa para a salvação de todo aquele que nela crê. Enquanto eu não tiver uma experiência com essa palavra viva, eu sou natural, eu sou uma criatura de Deus, e não um filho de Deus, não um espírito do próprio Deus. E Nicodemos, sendo um dos principais religiosos naquele momento, não entendeu o que Jesus falou. Jesus disse a ele, falou da necessidade de um novo nascimento. E ele não entendeu o que era isso. E Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos vem para Jesus e diz: então, como posso eu ser um homem velho? Posso eu, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus diz para ele: Nicodemos, em verdade eu te digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Agora não é mais ver o reino, mas Jesus está dizendo aqui, você não pode entrar no reino. E mais uma vez Nicodemos não entendeu. Mas Jesus está deixando muito claro aqui, nascer da água e do Espírito. Água é um símbolo do Espírito e é um símbolo da própria palavra de Deus. E fala também do batismo nas águas.
O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, se você não tiver uma experiência com a palavra, com a água, você precisa nascer da água e do Espírito. Se você não tiver uma experiência com a palavra, com a Bíblia, porque eu sou a palavra. Eu sou o verbo vivo. Eu sou o poder da salvação. A palavra de Jesus revela quem Jesus é, revela o propósito de Deus para a nossa vida, revela os planos eternos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se você não tiver uma experiência com a palavra de Deus, e nascer da palavra, nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E por que Jesus está dizendo isso? E aí Nicodemos mais uma vez não entendeu, e Jesus começa a explicar e começa a falar. Me admiro eu, disse Jesus lá. Tudo isso está no capítulo 3 do Evangelho de João. Me admiro eu, de você sendo um dos principais religiosos, não compreender das coisas do Espírito. E aí Jesus começa a falar do Espírito. E ele diz, porque o Espírito vem de onde você não vê. Ele vai para onde você não vê também. Você não sabe se ele vai soprar como uma brisa suave ou se ele vai vir como um vendaval. E assim é. Todo aquele que vai ser tocado pelo Espírito. E Jesus começa a falar isso para Nicodemos. Jesus está falando de um novo nascimento. Está falando de uma experiência que eu tenho que ter com a palavra dele e com o seu Espírito. E quando eu tenho essa experiência, vai haver a revelação. Porque quando Jesus está falando nascer do Espírito, ele também está falando aqui da situação do homem por consequência do pecado. Porque o Espírito do Senhor Deus, o homem recebeu lá no Éden. Diz lá a palavra que o Senhor criou o homem do pó da terra, formou um boneco, e depois que estava formado o boneco, que ele teceu com as suas próprias mãos, diz que ele soprou o espírito de vida. Ele soprou o seu próprio espírito nas narinas, e a partir desse momento o homem se tornou uma alma vivente. E ali Deus começou a ter um relacionamento com o homem, a partir daquele momento, e o homem com Deus. E Deus vem e planta um jardim, planta árvores frutíferas naquele jardim. E Deus dá um comando, dá uma direção para Adão e Eva, dizendo, vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer, disse o Senhor. E é importante nós entendermos o que Deus estava falando aqui. Porque Adão, vocês sabem a história, vocês conhecem a história, Adão e Eva desobedeceram e comeram do fruto. E por consequência disso, algo aconteceu no mundo espiritual. Quando Deus fala que se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer, Deus está falando aqui, nessa palavra no original, vocês vão morrer. Essa palavra é a palavra Thanatos no grego. Tem duas palavras que definem morte na Bíblia. Essa Thanatos e necros. A palavra necros é a morte física. É quando o meu espírito sai do corpo e fica só o corpo aqui, sem vida nenhuma. Isso é necros. Mas lá em Gênesis, quando Deus disse, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Essa palavra morrer aqui é a palavra Thanatos. E a palavra Thanatos quer dizer separação eterna de Deus para o Hades. E para você entender melhor o que é Hades, Hades é uma palavra mais amena para descrever inferno. Separação eterna de Deus para o inferno. A desobediência de Adão e Eva gerou morte espiritual, separação entre o homem e Deus. Isso é a palavra que fala, é Deus que fala através da sua palavra. Por isso todo ser humano que nasce na face da terra, nasce
com a natureza pecaminosa. E por isso que Romanos diz, todos pecaram e estão separados da glória de Deus, ou da presença de Deus. E o mesmo livro de Romanos, que diz que todos pecaram, estão separados, são destituídos, separados da presença de Deus, da glória de Deus, também diz no versículo do capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Sabe o que quer dizer essa palavra morte? Qual é a palavra grega que descreve essa palavra morte do capítulo 6, 23 aí de Romanos? É a mesma palavra thanatos. O salário do pecado é separação eterna de Deus para o Hades. E por que então que Jesus está falando para Nicodemos, tem que nascer de novo? Você tem que nascer da água e do Espírito. Porque a água que representa a palavra revela a natureza pecaminosa a qual nós estamos. E revela também que estamos separados de Deus. Aliás, é ela que eu estou citando aqui para vocês. E quando ela revela isso para nós, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos receber o Espírito do Senhor Deus em nós. Nascer de novo. E Jesus, Ele nos ensina isso. Ele nos ensina sobre o novo nascimento. E Ele diz lá em 1 João agora, no capítulo 5, Ele diz lá que todo aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Mas aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes a vós outros que recebestes o Filho de Deus, que tendes a vida eterna. Jesus está falando nesse texto, de 1 João capítulo 5, Ele está falando aqui que tem dois tipos de vida. Tem dois tipos de pessoas. Um que tem Jesus, que recebeu Jesus, e outro que não recebeu Jesus. Receber Jesus não é dizer, eu tenho Jesus desde que eu nasci. Aliás, eu dizia isso. E depois eu descobri que eu não tinha Jesus, eu tinha só uma religião. E um dia eu tive uma experiência com essa palavra, quando eu estava vivendo um dia difícil, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, há 30 e tantos anos atrás. E alguém ministrou essa palavra para a minha vida. E mesmo sem querer, mesmo sem resistindo, porque eu tinha dentro de mim uma religião, uma convicção religiosa dentro de mim, eu resisti por um momento, mas quando eu decidi receber Jesus, como diz lá em 1 João, e precisamos receber Jesus. E eu, no mesmo dia, na mesma hora que eu recebi Jesus, eu tive um impacto dentro de mim, no meu coração, como nunca na minha vida eu tinha experimentado. E não só coisas novas começaram a acontecer na minha vida, como libertação do vício, da bebida, do cigarro, e foi instantâneo, inclusive, do cigarro. Eu estava com a carteira de cigarro no bolso, e quando eu recebi Jesus, eu cheguei na casa que era só atravessar a rua, eu estava na igreja, e chegando na casa da minha sogra, e quando eu cheguei lá, minha sogra que fez a pergunta, você tem ideia o que você fez hoje? Você tem ideia o que você fez quando você foi lá no altar receber Jesus? E eu falei, eu tenho ideia, eu sei o que eu fiz. E aí ela olhou para o meu bolso, estava na carteira de cigarro aqui no bolso, e ela disse, e esse cigarro aí? Eu nem lembrava da carteira de cigarro mais, porque foi tão forte o que aconteceu comigo, e a decisão que eu tinha tomado. E quando ela falou a carteira de cigarro, eu peguei aquela carteira de cigarro, eu olhei para ela, abri ela, eu senti o cheiro do cigarro, do tabaco. E naquele mesmo instante o meu estômago embrulhou e aquela carteira de cigarro que estava praticamente cheia, zerada, foi para o lixo. E nunca mais, tem 35 anos que aconteceu isso. Nunca mais eu coloquei um cigarro na boca. E eu vou dizer algo, eu não suporto chegar em um ambiente onde tem alguém fumando. E para mim isso foi
sinal extraordinário da obra de Deus na minha vida. Então, o que Deus está falando para mim e para você aqui hoje? Precisamos ter uma experiência de novo nascimento na nossa vida para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus, viver a experiência do extraordinário todos os dias da nossa vida, e podemos fazer como Davi está fazendo aqui nessa palavra. E olha aqui, o coração de alguém que tem uma experiência com Deus. Qual é o coração dele? Olha o que diz aqui, deixa eu lhe falar aqui, vou ler aqui novamente alguns trechos desse mesmo salmo aqui, ó. Diz assim, ó: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso aqui é o coração de alguém que tem uma paixão sobrenatural por Deus, que conhece Deus, que sabe quem Deus é, que experimenta o Deus Todo-Poderoso todos os dias da sua vida. Você está me ouvindo aí? Diga glória a Deus. Olha o que Davi diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. Queridos, isso daqui é palavra de alguém que tem uma vida profunda com Deus. Eu quero dizer algo aqui para você, querido. Você que está aqui hoje. O Espírito Santo de Deus está aqui também. E tudo que Deus quer é o teu coração. Tudo que Deus quer é o teu coração. Ele não quer, Ele não está preocupado com mudança de religião, Ele quer o teu coração. Você precisa ter uma experiência com Ele. Porque o dia que você tiver o Espírito Santo, uma experiência com o Espírito Santo, com a palavra viva de Deus dentro do seu coração, nada mais te abala. Nada mais te abala, nada mais, nem o inimigo, nada. O mundo pode virar no avesso, queridos. Eu vou dizer algo para você: o mundo vai acabar, filho. Isso é real, é verdadeiro, está aí, os sinais estão aí, todo dia a gente está vendo. Nós não temos mais muito tempo pela frente. Jesus vai voltar. Diga glória a Deus. Jesus está voltando já, queridos. A trombeta está para tocar. E a minha pergunta para você é: você está pronto para isso? Você está pronto para esse dia? Se fosse hoje o último dia, se você soubesse, nós não sabemos. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, e o dia do Senhor será como um relâmpago que corta do oriente para o ocidente, e vai ser no estalar de dedos e tudo já aconteceu. Aliás, eu quero te aconselhar aí você assistir um filme que foi lançado alguns dias atrás, mas ficou poucos dias no cinema e já tiraram porque diz respeito ao fim dos tempos. Deixado para trás. Deixado para trás 2. Se você assistiu 1, assista o 2 agora. Porque é real, queridos. É real, e tudo que fala no filme, você vai, se você tiver conhecimento hoje do que está acontecendo, você vai dizer: uau, isso tudo está acontecendo já. E o filme retrata exatamente esse momento que Jesus voltou e muita gente ficou deixados para trás. Inclusive pastores, apóstolos, líderes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Não existe 2 caminhos. Não existe outros mediadores
Só existe Jesus, está escrito isso na palavra. João 14,16, eu sou o caminho, está no singular. E não é só no português está no singular. Está no hebraico, no grego, no aramaico também está no singular. Eu sou o caminho, o único caminho. E ninguém volta ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade, a única verdade. E ninguém volta ao Pai senão por mim. Lá em Timóteo diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, a saber, somente Jesus Cristo. Está na Bíblia. Nós traçamos outros caminhos, queridos. Nós podemos entrar, como diz lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, que não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós somos especialistas em arrumar a rota pela direita e pela esquerda e sair fora do caminho central, que é Jesus. Mas nós estamos aprendendo aqui com Davi o que fazer. Mais embaixo aqui Davi diz o seguinte, versículo 8. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. O que Davi está dizendo? Está dizendo do coração dele, o que era, o que estava no coração dele? Buscar a face, eu falo para mim mesmo, buscar a face do Senhor, buscar a face do Senhor, chegar até a presença dele, depender dele, viver para ele, viver com ele. Viver um estilo de vida com Ele. É disso que Davi está falando aqui. E aí ele diz aqui, não escondas de mim a tua face. Não rejeites-me com a tua ira. Porque tu tens sido o meu auxiliador, o meu ajudador. Não me desampare, nem me abandone. Deus, meu Salvador. E aí ele libera uma palavra aqui no versículo 10, tremenda, onde ele diz assim, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandonará. E sabe o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 5, parte B do versículo, ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é o Deus Todo-Poderoso que fala conosco hoje, através de sua palavra. E eu quero, nessa noite aqui, fazer uma oração com você. Junto com você. E eu quero te convidar a fazer uma entrega da sua vida. Consciente. Uma entrega, uma reconciliação. Uma entrega total da sua vida para o Senhor Jesus. Dizer, Senhor, eu quero hoje nascer de novo. Eu quero ter uma experiência espiritual com o Senhor. Eu não quero ter uma experiência só de ouvir falar. Eu quero ter a minha própria experiência. Você quer isso? Eu te convido a sair do seu lugar e vir para o altar. Fazer um renovo da sua vida com Deus. Renovar a sua aliança com Deus. Pode ficar de pé todos. E eu te convido a vir para o altar. A dar esse passo de fé para o Senhor. Acreditando que Ele vai mudar a tua história hoje. Aliás, o mundo tem uma história contada antes de Cristo e depois de Cristo. Eu tenho uma história antes de Cristo e depois de Cristo. E você também pode ter. Venha, saia do seu lugar. Eu sei que você quer fazer isso. Você quer vir para o altar. Mas tem algo que te prende, que te segura. Há 35 anos atrás, quando eu tomei minha decisão por Jesus, parece que tinha um peso de 200 quilos amarrado nos meus pés, que não me deixava
dar aquele passo de fé. E a minha sogra deu uma cotovelada no meu peito e perguntou: você não vai não? E a hora que ela fez isso, parece que aquilo rompeu, aquele peso enorme. E eu me acheguei até o altar, e naquele dia, foi o dia mais importante da minha vida. Foi o dia do meu nascimento, do meu novo nascimento. Foi o dia que eu decidi caminhar e viver uma vida com Jesus. E a partir daquele dia, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Em nome de Jesus, Deus está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade na sua vida. Saia do seu lugar. Diga um sim para Jesus. Diga para Ele: Senhor, eu preciso tanto do Senhor. Eu preciso tanto do Senhor. Vem me abraçar nessa noite, Senhor. Vem me abraçar, toma a minha vida, o meu coração. Em nome de Jesus. Comece a orar, comece a falar com Ele. Comece a fazer essa entrega. Você que está aí no seu lugar também, se você quiser fazer, faça também em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus.